Eu serei breve, apenas vou fazer alguns comentários sobre a ideia da unificação do ICMS, do encontro que houve com os governadores ontem, representantes de governadores aqui em Brasília, com o ministro Mantega. Eu vou discorrer alguns assentamentos que eu realizei em função dessa circunstância que, sem dúvida alguma, a ideia da unificação e de evitar a guerra fiscal entre os estados, ela é salutar, não há dúvida nenhuma, mas que, se analisarmos mais profundamente, ouvindo alguns secretários de Fazenda, alguns governadores, embora o governo prometa compensação para chegar nisso dentro de 4 ou 8 anos, ela de um certo modo, ela cria uma circunstância que, unificando o ICMS, por exemplo, do Brasil, entre os estados, nós vamos oferecer um tratamento igualitário entre os desiguais. Queiramos ou não, não há um instrumento outro entre os estados para tentar aquecer os seus estados ou regiões que têm ainda IDH diferente. Isso fica manietado, de um certo modo, nas mãos que se vai tratar igualmente todo mundo, os desiguais com o mesmo tratamento, unificando. Não vejo como investidores internacionais, o mesmo dentro do país, se estabelecerem em regiões que a logística já favorece, não só a logística das empresas, o transporte, a produção, mas também do consumo. Se não houver o incentivo de descentralizar o desenvolvimento, ele não vai levar, porque vai ter uma logística mais cara, o consumo depois terá que percorrer outras regiões, porque o pessoal não vai morar lá para consumir. Quer dizer, nós vamos ter uma concentração de logística, e aí não vamos... Fica uma coisa meio complicada. O governo acena com compensação. Muito bem, a compensação, porque esses estados que vão perder com isso, ou não vão ter incentivos, ou mesmo perdendo, vai ter a compensação. Compensação, ela é conhecida. O pessoal não crê muito nisso. Nós conhecemos a Lei Candir há tempo. Há tempo. É conhecida a Lei Candir, a compensação. Tem o nosso estado, por exemplo, Santa Catarina, que é exportador, por excelência, isso vem há anos, com prejuízos enormes. A exportação, daí vem a compensação, trabalha, não recebe, mas manda para exportar, para fomentar. O governo federal ter o equilíbrio da balança, mas o Estado ele fica com aquele negócio, a compensação, ela vem a contra-gotas. E olha lá, viu, e tem que implorar de chapéu na mão, para lá de vez em quando largar um pouquinho. Isso não tem como programar o orçamento, não tem como se decidir. Então, eu trago algumas considerações. A guerra fiscal ninguém quer, mas nós temos que cuidar disso, nós temos que... O governo federal, por exemplo, ele quer que faça isso e ele tira aqui, tira lá, ele retém 20% do IPI, ele retém para o seu fundo 20%, ele retém também dos estados, dos municípios, que é o Fundo de Participação, do FPM e também do FPE. Ele retira, fica e faz das suas políticas como ele entender. Mas retira, mas os estados e os municípios, aquela cota que vai para eles também, ele fica concentrado e ele faz seu bel prazer, ele joga onde quer. Ele tem essa liberdade. E aí fica a critério do governo federal. E aí tem que... Quem beija melhor, como diz outra na gíria, beija melhor a mão, quem tem um privilégio de buscar um quinhão. Mas aí não é uma política, mais ou menos, uniforme, não é uma questão, não há uma isonomia no tratamento dessas questões. Aí depende de marcar, de pedir, de ver se tem o privilégio ou não tem, para anunciar boa nova, aí faz, corre, traz comissões, reúne muita gente. Olha, gasta-se só em função disso e daquilo, é uma loucura para conseguir algum valor daí, na base da imploração, acaba sendo essa verba extra,
que vai para uma espécie de favor, de tantas idas e vindas, acaba sendo caro isso. Acaba sendo caro isso. Você não tem como realizar uma política estruturada, ela é difícil. Isso não é fácil. Eu acho que nós temos que acabar com esse sistema. Acho que tem que descentralizar, é um parâmetro, isso aí está determinado e vamos respeitar. Eu acho que o Estado, com as suas assembleias, eles têm tribunais de contas, eles vão ter que decidir o que é melhor para a sua região. Os municípios têm que ter a sua independência de analisar e pensar também, para não estar... Olha, é uma loucura de vindas e vindas, e audiência, manda papel, vem, vamos analisar se dá, vamos ver se até o fim do ano, e aí fica aquela expectativa, olha, torna-se caro. Acho que não é fácil isso, não é fácil isso, não. Eu vejo, antes de fazer as colocações que eu tenho apontado aqui, mas se é isso, eu vejo que a senadora Ana Amélia deseja fazer uma manifestação, antes de prosseguir, eu ouço Vossa Excelência. Bem rapidamente, senador Cacildo, até porque estou disfônica ainda, mas para elogiar a pauta que Vossa Excelência traz ao plenário do Senado. Essa é a federação esfacelada, na palavra do presidente da Comissão de Notáveis, que examinou o Pacto Federativo por iniciativa do nosso presidente José Sarney, Nelson Jobim. Federação esfacelada. E gostei muito de ouvir de Vossa Excelência, não se pode aplicar uma régua igual ou uma regra igual, no caso ICMS, para estados desiguais. Todos nós não queremos guerra fiscal, mas não se pode fazer uma mudança tão radical quanto essa que está sendo feita. Mais ainda, Vossa Excelência diz muito bem, nós temos que deixar de prefeitos e governadores vir de chapéu na mão, pedir uma esmola, que eu diria, ao governo central. Parece que nós estamos vivendo a época de Dom João VI, que era assim, o rei recebia as benesses e as visitas. Ele era o concessionário dos benefícios. Mas a época é outra e nós temos que valorizar os municípios, descentralizar, empoderar a municipalidade, porque é no município que as pessoas moram, onde as pessoas vivem. Então, essa situação está cada vez mais, em vez de corrigir a distorção da federação esfacelada, ela está apenas, com essa medida, agravando, porque a dependência vai continuar maior. E só para concluir, a medida que o governo trouxe para a questão da energia elétrica, a companhia do meu estado, segundo o secretário Beto Albuquerque, vai perder 600 milhões e a arrecadação de ICM no estado será de 500 milhões menos anualmente. Então, dá para se ver que tem outras medidas colaterais que também vão impactar na receita dos estados. Cumprimentos mais uma vez, senador Cacildo Maldani. Eu recolho a parte de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, e torcendo para que, sei que a voz afônica, mas para que Vossa Excelência também é uma das primeiras a chegar, sempre clarear o dia aqui no Senado, uma das últimas a sair, tem que ponderar um pouco, aconselho a moderar um pouco e recuperar, que é muito importante para o Senado e para o Brasil, sem dúvida alguma. Mas recolho a parte de Vossa Excelência, as ponderações são nessa linha, essa é a preocupação, senhor presidente e caros colegas. Isso foi ontem ainda, eu falo aqui, o governo federal deu mais um importante passo, não há dúvida, no sentido de tentar fazer essa reforma fatiada, ele quer buscar caminhos, e essa questão do ICMS reduzir, unificar em 4% no Brasil. De um certo modo, se isso imperar dessa forma, os estados, de um certo modo, perdem o princípio federativo do direito de eles fazerem análise. Perde um pouco hoje, mas ele traz a empresa, investe em seu estado, vai produzir, com isso vai gerar produto, além de gerar produto, vai gerar emprego, é uma política estipulada, vai gerar emprego, e além do emprego, como é o produto na circulação vai incidir os impostos e ele vai acabar tendo resultados. E faz-se a descentralização. Essa é a política do incentivo, que é um instrumento que cada Estado da Federação, é um princípio constitucional que é inserido a ele tem que pensar em fazer um certo incentivo, para ver se vai compensar, não pode fazer em alguma coisa que já existe. Se não vai fazer no que já existe, vai concorrer com aqueles que têm,
que já estão localizados, e aí vai criar concorrência e vai prejudicar os que estão estabelecidos. Mas, às vezes, num tipo de produto que ele pode trazer, gerar o seu estado, até a matéria-prima, e ele pode industrializar, pode trazer investidores, e com isso pode desenvolver uma região que tem possa ter um IDH baixo, ele pode desenvolver, se ele não tiver um instrumento que hoje constitucionalmente é conferido aos estados, se ele não puder fazer esse tipo de política, quem é que vai no lugar que tem o IDH mais baixo, que seja a questão logística diferenciada? Pega o exemplo da grande Campinas, em São Paulo, da onde um amigo meu me dizia, isso aqui está virando o 5º PIB nacional, Campinas. Quem é que vai deixar de ir na fronteira com a Argentina, no oeste do meu estado, que ainda falta o negócio do gás, de vir do Brasil e da Bolívia, que falta o estrada de ferro, que é uma grande luta que se tem, que se faz, de vir dos centros produtores para trazer os grãos, e desenvolver o gás também, e entrar para o Rio Grande também, do Sul, para aquela região mais ocidental do Brasil, para aquecer aquela região. Quem é que vai deixar de optar entre a grande Campinas, por exemplo, que tem uma logística extraordinária ali, depende do setor, desenvolver ali que tem para consumir também ali um grande mercado, e a logística favorece, para ir lá não sei aonde, para depois industrializar lá, perdendo dinheiro, a empresa vai botar o dinheiro dela, para depois, para locomover, para trazer, para vender no centro consumidor. Não vai fazer não, se não tiver alguma... Tem que motivar, a levar o desenvolvimento das pessoas a morarem lá, a descentralizar. Isso vale para o Brasil, um modelo desse. Você vai descentralizar, ocupar o Brasil racionalmente, no seu desenvolvimento, harmoniosamente, até para evitar o êxodo. Isso vale em tudo, isso vale na educação, na saúde e na questão industrial. Isso vale fomentar, tem que ter incentivos. Tem que ter, porque senão nós vamos fazer um país desequilibrado. E a responsabilidade disso, os seus estados têm um instrumento. Agora, se unificar, sem ter alguns outros meios, mas vai ficar um negócio... E o governo federal, como já detém 20% de tudo que arrecada nas mãos dele, fala que retém dos estados e dos municípios dele também, do próprio IPI, assim por diante, e aí, se depender de algum favor para ir buscar, vir aqui, para levar, para tentar aquecer um projeto nessa linha, é muito difícil, não é fácil. Acho que não é a política moderna, não é uma coisa eficiente que nós temos que implantar no Brasil hoje. O governo federal tem que ficar como um regulador das questões nacionais. E claro que os estados cuidar para que não haja uma guerra desleal. Isso tem que ter normas, mas tem que ser uma coisa muito balizada. A proposta, obviamente, causa justificada polêmica, como eu digo aqui. Inicialmente, eu quero até citar aqui que diz o jornalista Gustavo Patu, do jornal Folha de São Paulo, na edição de hoje. O ICMS é o tributo mais complexo, do mais complexo sistema tributário do mundo. Ele é complexo? Não há dúvida. O imposto é arrecadado pelos estados e pelo Distrito Federal, o que implica em 27 legislações diferentes, não há dúvida. Que, de forma geral, variam as alíquotas, de acordo com os incentivos, de acordo com as circunstâncias. Além disso, o tributo é cobrado tanto no estado fabricado e também até no seu consumidor, claro, depois que gerar o produto, que gerar a mercadoria. A proposta do governo é unificar as alíquotas interestaduais, fixando-as em 4% paulativamente ao longo de 8 anos. Aí ele vem, para compensar as perdas, propõe um fundo de desenvolvimento regional, ele propõe a questão da compensação, mas a compensação, o pessoal fica com uma pulga atrás da orelha. A compensação, como é que vai fazer isso? Porque a Lei Candir já vem há anos isso, e o pessoal, só meu estado tem algumas dezenas de milhões de reais em crédito de compensação da Lei Candir, e isso lá de muitas vindas e vindas, marca e pede, suplica, para ir alguma contra-gotas. Você não tem como se organizar, e assim não é só com o meu estado, com certeza são com outros também.
Além disso, a proposta inclui também a criação de um fundo de compensação, eu já falei. Apesar da proposta merecer nosso reconhecimento, especialmente em fazer caminhar uma reforma que se arrasta há 20 anos ou mais, ela tem que ter uma discussão, ela tem que ter uma coisa séria. É uma pauta do federalismo brasileiro. Ao mexer com tributos como ICMS, é exemplo do que ocorreu em abril, com a aprovação da Resolução 72, por exemplo, o governo diminui a margem de manobra dos estados, preservando a sua própria. Diminui dos estados, mas a dele não mexe no meu. Não mexe no meu. Promove reformas importantes, mas com o chapéu, como diz o outro, um chapéu alheio, mantendo a dependência dos estados e municípios e aprofundando a já excessiva concentração da arrecadação tributária. E aí, como eu já falei, ele trata os desiguais igualmente. E aí é muito difícil tratar os desiguais igualmente, não tem como. Ao retirarmos incentivos concedidos, além de lançarmos o país em uma onda de insegurança jurídica, como será feita a motivação de desenvolvimento em regiões economicamente deprimidas, com baixo IDH, como eu já comentei. Não podemos tratar igualmente os desiguais, também fiz esse comentário. Obviamente, não defendemos a manutenção da guerra. Não, pelo contrário. Porque o conceito popular reza, sabiamente, que numa guerra não há vencedores ou vencidos. Todos são derrotados. Numa guerra, eu sei, essas circunstâncias tem que ter limite. Agora, não pode unificar sem ter o direito de pensar no descentralizar o Brasil e aquecer algumas regiões deprimidas. Se os estados não têm algum direito de mexer, fica fazendo o quê? Fica uma espécie de um súdito do governo federal, fica ali dependendo de alguma benesse ou outra, mas não tem nada concreto, não pode decidir, não pode orçar, não pode... Fica maniatado. A situação ideal seria que todos os estados tivessem as mesmas condições de desenvolvimento e atração de investimento privado. Mas esta é uma situação irrealista, impossível de se concretizar, até mesmo pelas diferenças geográficas. As leis econômicas indicam o caminho do investimento privado. Instalar-se em lugares onde o custo de produção seja menor, especialmente pelos fatos logísticos, e o mercado consumidor seja maior. Assim, mantemos uma perversa concentração em regiões já consolidadas. Eu ainda falei há pouco, dei até exemplos. Relegando os outros à estagnação e até à depressão econômica. Os mecanismos de compensação, historicamente, não têm se mostrado efetivos. Fundos de desenvolvimento regional mostram eficácia duvidosa. Os de compensação, igualmente, deixam muito a desejar. Eu até está aqui escrito, eu coloquei no papel até para não... O exemplo clássico é o da Lei Candir. Santa Catarina, eu já disse como exemplo desse. Para que não provoquemos danos e prejuízos ainda maiores, não podemos tomar decisões precipitadas, muito menos aceitar soluções forçadas. O exemplo da tramitação da 72, da Resolução 72, nessa casa, estou concluindo, senhor presidente, onde alguns entes foram atropelados, não se pode repetir. A discussão acerca da revisão das normas tributárias e do fim da guerra fiscal é das mais relevantes para o desenvolvimento do nosso país. Está na base fundamental do crescimento de longo prazo, juntamente com o investimento em infraestrutura. Mas não se pode correr apartada do âmbito de um novo pacto federativo que garanta benefícios e oportunidades para todos, sob pena de aprofundarmos ainda mais o fosso de desigualdade que secularmente impera em nosso país. São essas, senhor presidente e nobres colegas, algumas considerações que trago sobre o encontro ontem havido entre governadores, representantes dos estados, com Sua Excelência o Ministro da Fazenda, para tratar da unificação do ICMS no Brasil, sobre essa questão. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.